Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui Gabriel Deris de novo no podcast Marketing Talks. E como eu falo com vocês, eu gosto de trazer pessoas que eu gosto de ouvir para apresentar para vocês ouvirem também, né? A Flora não precisa nem apresentar muito, muita gente já te conhece ali do TikTok. Flora Rumbelsperger, Isso, eu falei mesma. certinho. E hoje ela veio diretamente do sul de Minas Gerais, Sim. aqui para o podcast. Queria te agradecer muito pela participação. É uma honra te receber aqui. E a gente vai falar um pouco hoje com a Flora sobre o assunto que eu mais gosto de conversar aqui, antropologia do consumo, né? E aos poucos a gente vai perguntando sobre a flora em si, mas vamos já falando direto no tema. Eu acho que é mais legal para quem está escutando, sabe? Sim, A gente já começa conversando como a gente estava conversando aqui, né? sim. Fora das câmeras. Esse podcast, a ideia é que seja uma conversa, né? E assim, Flora, a gente estava falando sobre antropologia do consumo, eu te falei. Minha grande dúvida era, cara, como que alguém que trabalha com antropologia do consumo, que é uma coisa tão teórica, consegue ganhar dinheiro, né? Sim. Ainda mais no nosso país, né? Faz Exatamente. sentido. Cara, assim, eu acho que começando do começo, Uhum. né? ah, eu sou formada em Ciências Sociais pela UFRJ. Ah, você não É, é da área tipo de publicidade, não, marketing. não. Uhum. E isso eu acho que é o mais interessante, Eu na também, eu verdade. também. Porque o que acontece foi que, né, fui cursar ciências sociais e fui muito porque eu gostava de estudar aqueles assuntos. Eu não sabia muito bem o que eu ia fazer com aquilo, mas eu falei, cara, vamos nessa, porque alguma bagagem isso vai me trazer, né, profunda e tal. Então, quando eu conheci a antropologia, porque, né, ciências sociais, para quem não sabe, está ali englobado a ciência política, a sociologia e a antropologia. Quando eu comecei a conhecer mais a antropologia, foi ali que eu falei, putz, acho que eu vou para essa área aqui. E aí eu conheci a antropologia do consumo, que é a linha de pesquisa dentro da antropologia, dentro dessa ciência que estuda o comportamento, né, das pessoas em profundidade. Foi ali que eu falei, cara, que máximo isso, né? Então, quer dizer, a gente aqui dentro da antropologia, dentro das ciências sociais, consegue entender a dimensão cultural por detrás de todos os nossos hábitos, né? E, Basicamente isso, assim. tipo, eu falei aqui num podcast, agora temos uma antropóloga aqui, pode me corrigir. Aham. Mas o marketing, ele como estratégia, essência, ele é uma mistura de antropologia com economia. Por quê, né? A gente conversou aqui com o Sérgio Inácio, né, que estuda muito sobre marketing. Porque a gente precisa agrupar pessoas de alguma forma, entender os hábitos dela, Isso. que seria antropologia, e a gente precisa analisar a macroeconomia de uma forma a entender como essas pessoas consomem e em qual momento elas consomem, o que está disponível ali para elas consumirem, qual é o melhor produto para elas. Tudo isso aplicado dentro da administração de empresas. Ah, Exatamente. então falei certinho. É isso. A única coisa que eu diria que aí é isso, né? O cientista social, ele é o cara que o cientista social ele é o cara que ele vai entender, né, ele vai aprender todas as capacitações necessárias para aplicar metodologias de pesquisa. Por isso que ele é, de fato, né, o profissional que é pesquisador, né? Que é porque ele está capacitado para toda essa atuação, E quando certo? a gente fala pesquisa, a gente imagina pesquisa de intenção eleitoral, normalmente, quando eu Todo falo. mundo pensa nisso. Ou Mas então não é aqueles isso. dados que aparecem no jornal. Isso. É isso também, né? Mas não Não somente, né? somente isso, exatamente. O cientista social, ele pode trabalhar na política, ele pode trabalhar no mercado, ele pode trabalhar dentro da academia, né? Produzindo dados ali acadêmicos, enfim. E não é a única metodologia fazer uma pesquisa quantitativa de entrevista, Não, né? tem muitas metodologias possíveis, né? A metodologia principal da antropologia é a etnografia, que é a observação profunda dos estilos de vida. Então, quando a gente imagina um antropólogo lá numa tribo vivendo com um indígena, isso está mais no nossa mente, ele fica mais fácil de entender, né? Mas a antropologia urbana vai fazer justamente isso nos ambientes urbanos, com as pessoas que vivem nesse outro, né? Nessa outra lógica, nesse outro sistema, assim, Então né? ele também é
a derivação, né? Que é a etnografia. Isso, a derivação da etnografia para os ambientes digitais é a netnografia, né? Quando você consegue fazer essa observação profunda dos hábitos e comportamentos ali nesses ambientes digitais, que hoje é super importante, assim, né? E além disso, tem a pesquisa quant, tem as entrevistas em profundidade, tem análises, né, de cenários de mercado como um todo, tem o X-Research, que está dentro também, é uma metodologia dentro de pesquisa que é dentro das ciências sociais também. Então, assim, Quero falar disso depois. isso é bem polêmico, né? Porque a gente. E eu acho que, assim, pra gente voltar, assim, nesse início, assim. Quando eu entendi que a antropologia do consumo era o que era, que ela estudava esses hábitos e como que a gente se relaciona com as coisas, com os objetos, com os lugares, com as pessoas, com como a gente veste, tudo, eu falei, cara, por que as empresas não estão usando isso? Na época eu falei, cara, que maluquice é essa? Por que o mercado ainda não está falando disso? Por que a gente não escuta, né, Talvez falar falta disso? de conhecimento, Naquela época, né? falta de grana, não sei. Então, pois é, eu falei, cara, mas por que, né, que não se fala disso e É tal? muito caro fazer isso? Então, aí eu fui entender que as maiores empresas do mundo já contratavam antropólogos, nessa época que eu estava ali na faculdade. Que foi ali, sei lá, 2012, por aí. E aí eu fui ver, cara, Lego, Heineken, pô, empresas enormes, né? Tipo, que contratavam antropólogos justamente para entender o comportamento das pessoas. Eu falei, pô, então, tranquilo, pelo menos eu não inventei uma profissão, porque eu tava Exato. achando que eu tava inventando. Porque eu falei, cara, eu quero fazer isso. Então, assim, será que eu tô inventando uma profissão? Como é que eu vou me colocar nesse lugar? E aí vem toda a busca por se inserir no mercado, né? Então, assim, quando a gente vê, e você que é do marketing deve saber disso, quando a gente vê vagas para pesquisa, vagas para comportamento do consumidor, raramente você vê como pré-requisito ter feito lá ciências sociais, né? Como formação. Não tem isso, Eu né? terminei minha faculdade de publicidade, eu tive o mesmo insight que você. Cheguei pro meu professor, nunca vou esquecer, não vou falar o nome dele. Falei, professor, eu já sei o que eu vou fazer agora. Fazer uma faculdade de antropologia. Boa. Ciências sociais. Ele falou, você quer ser bicho grilo? Ele Aí, falou ó, desse jeito. É exatamente essa opinião. E aí, o que é interessante existe duas pessoas são culpadas aí. Tanto o mercado quanto o próprio cientista social. Porque quando eu também decidi que eu ia para essa área, qual era a opinião dos meus amigos bicho grilo na época? Pô, você vai se vender Tá pro traindo mercado. movimento. Vai se vender pro mercado, não sei o quê, nananã. O que é uma bobagem, né? Porque o que eu pensava é justamente o seguinte, cara, as empresas existem. Nós vivemos dentro do sistema capitalista. Exato. Se alguém precisa construir e obter dados sobre as pessoas para entregar para as empresas, somos nós. Você vai deixar isso na mão de quem? Que é como é, né, hoje no mercado. São muitas outras profissões e muitas outras áreas. Como eu, publicitários, etc e tal, porque entende-se que esse cara está mais preparado para lidar com o mercado. E, de fato, num estereótipo ali, talvez sim, porque o próprio cientista social se afastou desse lugar, né? Então, fora do país, se você vê... Eu já trabalhei mais para empresas fora do país do que aqui, por causa disso também. Porque eles têm essa percepção já clara de que human behavior, né, comportamento das pessoas... Pô, quem sabe disso é o cientista social, é o cara que estuda essa parada, né? Estuda pessoas, estuda sistemas, estuda códigos sociais. Eu costumo dar sempre o exemplo em aula do Mark Zuckerberg, que ele foi estudar psicologia e ciência da computação. Então, cara, faz todo sentido. Como perfeito, né? Depois no que ele criou, né? Exato. E assim, se você for analisar bem, Flora, quando a gente fala de antropologia, poucas pessoas entendem ainda o que é antropologia. Isso. Então, exato. eu costumo, nas aulas de comportamento do consumidor, primeiro explicar a diferença de algumas pessoas que estudam e que usam o termo psicologia do consumidor, algumas que usam o termo neuromarketing, algumas que usam a antropologia do consumo, que é o que eu acredito mais, né? Que faz sentido. Porque eu começo assim, por Skinner. Foi um grande estudioso, um grande pesquisador do comportamento humano, né? E dos animais. E aí eu falo, isso aqui faz sentido? E aí eles falam, faz muito sentido para o marketing, né? Mas não se complementa, não se completa, falta algo ainda. E aí eu falo, vamos estudar um pouco de sociologia, vamos entender da sociedade? Faz sentido? Faz. Mas a hora que a gente fala de antropologia, é aí que faz total sentido. Faz todo sentido, né? E aí os alunos se apaixonam por antropologia, os de marketing. Eles percebem, caramba,
É isso que eu gosto, Esse eu é o nem pulo do sabia o gato. nome. Exato. Ou Nem sabia o sabia o nome. nome e não imaginava, porque assim, É. você me falou da tribo e é muito essa visão, né? Que o antropólogo vai trabalhar dentro de uma tribo e ver como ela Isso. funciona, mas você pode ser antropólogo, fazendo etnografia dentro de um grupo do Discord, Exatamente. ouvindo as pessoas Exatamente. como elas... E, Exatamente. nossa, isso é E sensacional, é lindo. diversos, né, Discord, WhatsApp, grupos, enfim, fórum, Facebook, comunidade de Facebook, enfim, tem muitos espaços, né, de conversa e de troca e que Onde tiver dizem uma interação humana exatamente, e um exatamente. E agrupamento, um né? agrupamento, um grupo social que se Uhum. define por alguma característica em comum ali, né? E agora eu vou te fazer duas perguntas que eu faço para os alunos, mas eu nunca tive a oportunidade de perguntar para uma antropóloga. Primeiro, por que que as pessoas se agrupam? Cara, o ser humano é um ser social, né? A gente não sabe viver sozinho. Nós precisamos uns dos outros para sobreviver. É simples assim. Exato, né? E é muito por A gente é isso mais forte, que né? Junto. e a gente precisa mesmo. A gente não consegue viver sozinho. A gente. Todas as pesquisas demonstram isso, né? Que Todas. pessoas que vivem em comunidades religiosas, enfim, Exatamente. Todo todo... mundo precisa desse propósito, né? Dessa Uhum. união, dessa crença comum, né? Desses símbolos que a gente compartilha, né? Enfim, é sempre muito Isso interessante me isso. lembra o pessoal dentro do joguinho do Roblox fazendo culto evangélico lá dentro e se Exato. É unindo. interessantíssimo Acho isso. sensacional. A Interessantíssimo. segunda pergunta que eu sempre faço é sobre antropologia, né? É, a gente pode entender que as pessoas consomem em grupos também? Ou não? Ou elas têm perfis de consumo que se repetem dentro de um grupo? Por exemplo, eu, você e o Felipe, a gente vai consumir e vai pensar juntos na hora do consumo? Ou a gente se agrupa e se agrupando a gente tem o mesmo padrão de consumo? Você entendeu? Cara, não sei se eu entendi muito bem a sua pergunta, mas eu acho que é o seguinte: toda vez que a gente consome, a gente quer dizer alguma coisa sobre esse consumo. Tá. Ponto. E aí, se eu, você e Felipe acreditamos que usar, pô, sei lá, esse anel Uhum. diz sobre quem a gente é e sobre os valores que a gente tem e sobre coisas que a gente acredita em comum, nós três vamos usar esse anel. Bem que isso. Bem que é coisa do iPhone, né? A coisa de você usar as coisas não pela sua funcionalidade, sim pelo que elas significam, pelos símbolos que elas trazem. Tipo a bermuda. Tipo a bermuda, En- tipo, né? Entendi. Então, meio que isso, assim, né? Não é tanto pelo que pela função que a coisa tem, né? E muito mais pelo que ela carrega de significado. É isso, as coisas carregam significado. Mas isso não é combinado, né? E não é, né? Vai Não é ficando falado. combinado. Vai Mas não é virando. falado, Não é né? falado, é tácito. É Verbalmente, um né? acordo tácito. Uhum. Tanto é que. Então, assim, essa coisa do iPhone é bem sintomática, né? Sim. Todo mundo que é da comunicação tem que ter um iPhone. Tipo assim, alguém de fato vai lá e faz a comparação dos dois telefones para ver qual que funciona melhor? Ninguém tá nem aí qual funciona melhor. O que a gente quer é tá dentro desse grupo. Ser identificado como alguém que pertence a esse grupo. A gente é doido para pertencer, né? A Eu gente, tenho certeza que a Apple tem um antropólogo com trabalhando. certeza, absoluta. Não, Com não é nem certeza. prestando consultoria lá dentro, Com com certeza, certeza, com né? certeza. E aí tem isso, né? Então, a antropologia e o antropólogo, ele se tornou quase que um artigo de luxo. Tanto é que a maioria dos antropólogos trabalham para mercados de luxo. Porque, É verdade. né, para entender justamente as relações e porque ali circula, né? E tem lugar para pensar isso, assim. Mas a verdade que eu sinto, assim, né, todos esses anos de trabalho, já são aí, sei lá, 7, 8 anos, né, nessa área, e como eu te falei, com um facão Uhum. cortando essa mata aí para encontrar espaço. E eu acho que, basicamente, a- a- os empresários brasileiros têm muito essa. A gente tem muito essa coisa do feeling empreendedor, né? O cara que tem o feeling é o cara que vai dar certo. Como se ele tivesse, como se ele possuísse um dom, algo ali que ele tem, que é intrínseco dele, e que vai fazer ele fazer sucesso. Então ele meio que tem que saber as coisas, concorda? Concordo Um total. empresário que faz sucesso, ele não fica perguntando, ele não precisa de Uhum. consultoria, ele sabe, certo? Porque ele tem um feeling empreendedor. Então a gente tem um problema muito grande com essa coisa do achismo, né? Que é, cara, eu acho que isso é o certo, então vou fazer desse jeito.
E a outra coisa de que é quase que um sinal de fraqueza você contratar uma pesquisa, entendeu? Pro empresário médio, para essa mentalidade que a gente desenvolveu, né? De que você dá certo se você tem esse feeling e se você não tem, tchau, entendeu? Meio que Flora, isso, eu assim. eu trabalho mais na ponta ali, digamos assim. E aí, um dia, um dono de uma hamburgueria local de bairro chegou Uhum, para mim e falou: Gabriel, estou desesperado. uhum. Gastei R$ 100.000 nessa obra, R$ 100.000 nessa obra, aqui com o arquiteto, com tudo, e agora eu preciso fazer essa hamburgueria dar certo. Eu preciso de você agora, do marketing. E parece que me deu uma facada no coração, porque eu falei, É desesperador, né, cara? cara, eu devia estar antes de você gastar os 100 mil. Exatamente. E a Flora, você Exatamente. entendeu? Vamos entender Exatamente. esse bairro? Vamos entender se Exatamente. eles precisam de uma hamburgueria? Então Exatamente. eu gravei até um vídeo, 5 coisas que você precisa responder para você mesmo antes de abrir um negócio, né? É, cara. Porque já passou, e há muito tempo, desde as revoluções industriais, aquela era de tipo, eu vou abrir o que eu acho legal. Não, vamos Exato. ver do que o público precisa, né? E tem Exatamente. muita demanda reprimida. Muita. Exatamente. E eu tenho ideias de negócios todos os dias, cara. Sim. Eu não vou fazer, mas É, eu tenho ideias, né? sim. E assim, eu vejo que outras pessoas também têm muitas ideias que eu converso, empreendedores, mas as ideias deles surgem a partir do isso aqui dá para ganhar muito dinheiro, ou isso aqui tá dando certo para outras pessoas. Cara, mas aí você entra em ondas, né? Você Exato. entra em ondas de paleta mexicana, entra Uhum. nessas ondas de consumo que também acabam, né? Uhum. O que que você acha dessas ondas de consumo? Tem tanta coisa que tá surgindo na minha cabeça para te perguntar que eu tô sem tanto roteiro, desculpa. Não tem problema. Porque já explodiu minha cabeça a hora que você falou que era antropóloga, que eu achava que você era publicitária. É, então. Exatamente. Mas o que que você acha dessas ondas de Cara, consumo? isso é muito típico da nossa cultura também, né? Igual a barca, né? Surgiu a barca de sushi, aí faz barca de açaí, barca de batata frita, barca de Hambúrguer. hambúrguer, barca de tudo. Sim. Então, e isso eu acho que tem do nossa coisa do caraca, tá bombando, eu vou lá e vou fazer igual. Eu E aí o preciso empreendedor vai, pertencer. o empreendedor vai desesperado lá querendo, né, fazer mil coisas nessa mesma linha pra surfar nessa onda, né, do que vai dar certo ali, né? E o Instagram tem um papel fundamental nisso, né? Porque eu comprei a barca, eu tiro foto, Isso. aí alguém vê e fala, também quero experimentar isso aí, tá todo mundo comendo, Isso, né? exato. Exato. Mas eu acho que essas ondas são comuns, né, cara? É muito da coisa da curva da tendência também, né? Tem do que é moda, do que não é moda. Eu acho que essa repetição, essa coisa barca de batata frita, barca de sei o quê, é mais do desespero do empreendedor em surfar na onda do que de fato uma demanda dos consumidores, entendeu? Não acho que exista a demanda, putz, eu queria uma barca de hambúrguer. Enfim, acho que, sabe assim, eu acho que é muito mais uma demanda do empresário que quer tentar surfar nessa onda, porque tem essa coisa. Eu tenho dinheiro, eu tenho uma ideia genial, eu sei o que é melhor, eu sei o que o meu cliente quer. Muito antes de você perguntar qualquer coisa pra ele, a pessoa já acha que sabe o que o cliente quer. E aí ele vai indo, e aí é isso, né? Chega num momento que ele já gastou uma puta grana, já investiu pra caramba, e o negócio não tá dando retorno, aí que ele vai buscar saber quem é o público, o que ele quer, né? Enfim. Mas o problema tá aí, né? A ideia é genial. O problema tá na ideia genial. Todo mundo acha que tem uma ideia genial, né? Todo E, mundo. e eu acho que o mais simples e o mais óbvio é o que é a necessidade que você tem que atender, a Exato, necessidade declarada, assim. exato. A gente, por exemplo, tá aqui num estúdio que o cara criou estúdios de podcast. É meio óbvio isso. Tá todo mundo Uhum. querendo produzir podcast e ninguém tem onde Onde gravar? produzir. É. E eu comecei a procurar muito e eu via muitos estúdios Sim. de tudo, no geral. Ou um estúdio caríssimo. Aham. E ele fez assim, bom, o cara vai querer gravar toda semana, então eu vou fazer um pacote mensal. Pronto. É isso. Resolveu. Às vezes também tá na precificação o segredo, né? E na maneira de apresentar para o consumidor. Eu percebo muito isso. É tangibilizar seu serviço. Eu falo muito isso Uhum. com os clientes. Então, ele entende que você é um barbeiro, que ele precisa de você, ele gosta de você e tal. Mas quantas vezes ele vai no barbeiro por mês? Dá para você criar um produto diferente? Hoje em dia eles estão criando planos de assinatura, né? Dá pra gente pensar dentro
do que já existe ali. Não precisa ter Isso. uma ideia genial, né? Inovação não é necessariamente criar algo novo, né? E Uhum. sim dar acesso para pessoas que, na essência, não têm acesso àquela facilitação que você está oferecendo, né? Então, assim, é igual na época. Acho que foi na época da pandemia, não foi que o Pix surgiu. Uhum. Na mesma época, os bancos fizeram um movimento de colocar mais caixas eletrônicos nas comunidades, nas favelas. E, putz, isso foi uma puta inovação, porque ali dentro daquela estrutura precisava de ter acesso mais fácil ao dinheiro físico, né? Então, é inovação, né? Apesar de ser uma coisa antiga. Então, assim, isso não está muito negado, Que né? loucura, né? Isso é Não muito sabia. interessante, assim. E você falou também de. Ah, vou perguntar pro consumidor, né? O que ele quer. Mas o Ford ele falava que o consumidor não sabe o que ele quer. Ou pelo menos ele não verbaliza, né? É, por isso que o pesquisador é tão importante, né? Porque Isso. O que o método do é, pesquisador pode ajudar nisso? porque o que acontece? É muito difícil você chegar e falar assim, cara, eu tô fazendo uma pesquisa aqui sobre a importância do meio ambiente. Você acha que é importante cuidar do meio ambiente? Claro. Óbvio que a pessoa vai responder que sim, concorda? Mas para você tirar a resposta do que ela realmente pensa, você precisa ir por outros lados. O que você acha disso? O que você acha daquilo? Como é seu descarte de lixo no dia a dia? Como que você lida com tal coisa ou aquela coisa? Então, é muito mais... porque todo pesquisador que realmente é capacitado para entender essas metodologias e aplicar elas vai saber que a abordagem importa, o tipo da pergunta importa, que palavras você usa, né? Em que momento você está com aquela pessoa. Eu já fiz entrevista com uma pessoa que eu fui na casa dela, aí era para entender ali realmente estilo de vida, né? Então, etnografia com entrevista em profundidade. E eu perguntei para ela se ela era uma pessoa religiosa. Falou, não é uma coisa que que eu não ligo e tal. Atrás dela tinha uma cruz enorme, do lado tinha uns santinhos. Então, assim, nem sempre a gente sabe até o que a gente é, entende? A gente É. nem. Então acho que o Forte estava querendo dizer isso, assim. Se você perguntar diretamente pra pessoa, tá, o que você quer? Sei lá, o que eu quero. Mas porque aí tem três pilares importantes de qualquer pesquisa para ela ser uma pesquisa científica, uma pesquisa que de fato diz alguma coisa de verdade, que ela tem que ser válida para a sociedade, óbvio, ela tem que ter um objetivo válido, ela tem que ser fidedigna, né? Então você tem que fazer as perguntas, né, certas ali, de maneira fiel ao seu objetivo e sem viés, que é o mais difícil, né? Quando a gente está atrás de um negócio que é nosso, ou quando a gente vai fazer uma pergunta para o cliente, cara, a gente está ali vestido das nossas crenças, dos nossos valores, do que a gente acha, do que a gente acredita. Então, você já vai perguntar querendo uma resposta específica, né? Então, assim, o antropólogo, ele é esse cara que ele é treinado para se despir de si mesmo. Então, essa é uma característica que é muito necessária e que é muito difícil de ensinar, assim, né? Por isso que eu falo, assim, alguns posts lá na minha Empatia. página. Tipo, não é bem empatia, né? É você tá realmente uma folha em branco, entendeu? Tá. Tem um texto que é interessantíssimo. Eu sempre levo nas minhas palestras para fazer quebra-cabeça. Uhum. A quebra-cabeça é só uma graça, né? Porque o interessante é o que está escrito no texto. Só que se eu der um texto pro povo vai chorar, né? Então faz ali, então, não sei o quê. O texto é do Sonacirema. É um antropólogo que escreve sobre uma tribo chamada Sonacirema. E ele vai descrevendo os hábitos de vida dessa tribo. E são horripilantes, assim. As mulheres botam a cabeça dentro do forno. Depois elas se cortam para, né? Tiram pedaços do corpo por uma questão lá e tal. Enfim, eles têm um monte de rituais com várias poções que ficam em cima de uma pia batismal. E aí essas poções eles acham que faz bem ou faz mal, né? Para curar alguma coisa ou outra. O que mais que é interessante? Tem um profissional que eles vão e que o profissional tem um monte de equipamento que coloca-se na boca e aquilo ali é feito, né? Essa tribo tem uma obsessão com a arcada dentária. E você vai lendo aquilo tudo e você vai falando, meu Deus, que absurdo, como é que as pessoas vivem assim? E Sonacirema, ao contrário, é americanos. O que ele estava fazendo era descrever os nossos próprios hábitos. Então, quando você está distante o suficiente para observar algo, você consegue estranhar. É esse o processo. Você tem que estranhar. Nada é óbvio.
Eu costumo dizer que dentro da pesquisa e da antropologia, nada é óbvio. Nada é aquilo ali que você está vendo e pronto, né? Você tem que, para você conseguir sair do lugar, né, de intimidade com aquela coisa, para estranhar um hábito, você precisa dessa distância, né, dessa alteridade, que é essa coisa própria do olhar do outro, né, do que é fora, do que é do outro, assim, né? Então, assim, você vê, botar a cabeça no forno, o que que é? A mulher que vai lá no salão, bota no forno, bota naquela coisa quente o cabelo. A coisa nossa com a dentição, né? Com o dentista, com aqueles aparelhos, aqueles equipamentos horrorosos. Uhum. A pia batismal é a pia que tem os medicamentos na frente do espelho ali, e você toma achando que vai. Então, assim, no fundo, se outra sociedade que funciona de outra maneira olhar pra gente, eles vão ver assim. Entendeu? Então, mas antropologia é uma coisa tão antiga e tão pra frente, né? É, exatamente. É tão Exatamente. futuro se todo mundo conseguisse praticar isso, talvez, no dia a dia também. Total, total. Desse olhar seria muito interessante, né? Seria, mas aí todo mundo precisa fazer faculdade de ciências sociais. É. Que aí dá pra ensinar todo mundo a E fazer, achar assim. que não é bicho grilo, E né? achar que não é bicho grilo, Eu fiquei morrendo exatamente. de medo quando meu professor falou Eu isso. não quero ser Eu bicho falei, grilo, eu né? preciso de um emprego, eu preciso ganhar dinheiro. Ele É. falou, não, você vai ficar lá com os caras, viajando e tal. E não é Eu não isso. deveria ter ouvido ele. Pois é. Não, mas depois foi bom por outros motivos, Sim, não ter ouvido. total. Mas, cara, eu acho que a gente perde muitos talentos por isso. Eu também acho. Que dica que você daria pra quem quer ser bicho grilo? Cara, então, eu acho que a primeira coisa é entender que as ciências sociais, elas são. É isso, né? Ciência, né? Então, assim, se você quer Muito produzir. bom. É ciência, É cara. ciência, então assim, da mesma maneira que para você, sei lá, criar uma vacina, né? Uhum. Você precisa lá aprender e saber as metodologias e tal, você precisa, se você quer entender de pessoas, se você quer entender dos sistemas sociais e como as pessoas se agrupam, quais são os códigos sociais que existem, cara, você precisa, né? Então, ir atrás de aprender aquela ciência e ser cientista social para fazer isso, né? Então, assim, o que eu digo é que é começar a perceber as ciências sociais com a grande potência que ela tem, entende? Com esse grande leque que ela tem, porque é muito grande. A gente meio que parou na percepção comum nessa coisa do antropólogo que vai estudar o indígena, né? Que vai estudar a sociedade fora, a sociedade exótica, né? Como a gente imagina. Uhum. E a antropologia, ela faz esse exercício de olhar para o exótico buscando o familiar. Então, quando esse antropólogo está lá com os indígenas, ele costuma querer entender o que tem de familiar, o que tem de similaridades comigo, né? O que nisso aqui que é tão diferente ser parecido comigo? E aí, ao contrário, isso também funciona, porque aí é que é o plus da antropologia urbana, que é você olhar para o familiar buscando o exótico, que é o caso do Sonacirema. Quando você olha para o familiar conseguindo se despir das suas percepções do que é óbvio para você, pô, é óbvio que eu tenho que escovar o dente. Não, não é óbvio. Por que você não deixa seus dentes caírem pronto? Uhum. Ninguém te disse que você precisa estar com todos os dentes na boca. Certo? Ninguém disse que a gente precisa usar esse vestido, que precisa usar essa mesa. Ninguém disse. Mas a gente faz. Porque isso faz a gente pertencer, né? Se eu chegasse aqui com menos um dente, ia ser chato. As pessoas iam perceber. As pessoas iam falar, putz, será que tá acontecendo alguma coisa com ela? Nossa, Não tá tomou bem, cuidado, né? Não tomou cuidado ou tal. Né? E assim, se você for pensar, minha cabeça tá fervendo aqui com tudo que você tá falando, tô adorando. Se você for pensar, Flora, no sentido de que são agrupamentos sociais, né? Que demonstram um certo tipo de comportamento. Um agrupamento social, ele pode ter qualquer tamanho, porque aí entra numa coisa que a gente faz todo dia no marketing, que é segmentação. Sim. E persona, e ICP, e público-alvo. E eu acho que 90% dos professores não sabem fazer isso. Sim, eu também acho. Então, Tenho certeza, na verdade. eu passo um exercício em sala de aula pra gente fazer. E normalmente eu tento... Eu não percebia, mas eu tento fazer o lado exótico. Legal. Então, por exemplo, eu falo, se dividam em grupos, né? De 4 pessoas. Ah, pode 5? Pode. Aí vai lá ter o grupo de 5, e aí eu vejo, tem 5 homens. E eu falo, você vai fazer o público-alvo, a segmentação de uma empresa de absorvente. Certo.
E aí eu vou tentando buscar o produto que eles não consumam ou que está mais longe da realidade deles, Pra eles fazerem esse exercício de se colocar no lugar do outro, entre aspas, ali. para eles tentarem, É, de alguma legal. É um forma. exercício. E aí vem todos os vieses, eu falo preconceitos também, Sim, estereótipos, né? tudo, assim, na cara, assim. E aí eu chego para as meninas, falo, o que que vocês acham disso aqui que eles estão falando? Porque na nossa segmentação, no nosso público-alvo que eu proponho na faculdade, existem perguntas como quais os objetivos de vida dessa pessoa, Isso, né? Não somente dados demográficos, né? De isso. interesses e tal, mas qual o sentido da vida dela, Uhum, é, o que que ela busca consumir, por quê? uhum. E aí, cara, imagina, 5 moleques de 19 anos falando de absorvente, É. vem uma É coisa. recheado E de é legal, estereótipo, porque né? é nisso que eu quero que É, eles errem, né? é, E eu fico forçando o erro para todo mundo aprender junto ali. isso. E só que no mercado, o que que eu vejo? Esse empresário que você descreveu perfeitamente, que sabe de tudo e me fala assim, eu pergunto a primeira coisa, qual que é o seu público? Me conta do seu público. Uhum. Eu nunca ouvi, Flora, nunca ouvi público C e D. Sempre o público do cara é A e Isso. B. Sempre. Sim, Ah, meu público é A e B, e sim. região tal. Aí eu começo, ele falando, eu começo a olhar assim, Aham. fazer minha escutativa e também minha observação ali. E aí eu falo, cara, não tem nada a ver com o que ele tá falando. É. E tudo bem, ele imagina que seja uma coisa, talvez ele queira que seja uma coisa, mas é outra. E ele atinge outras pessoas. Um caso clássico que a gente conseguiu converter um pouco esse dono de negócio é que ele achava que o restaurante dele, e sempre com comida é mais fácil de ver essas É, coisas. com comida é bem mais fácil. O restaurante dele, ele achava que era, assim, um dos melhores restaurantes da cidade. E a gente via que não, que o restaurante dele era uma coisa muito instagramável. Então, a comida que ele vendia e tudo mais. Uhum. E aí eu comecei a perceber, pelos dados do Instagram, Uhum. pelas pessoas que repostavam tudo, que eram pessoas que juntavam o VR do Uhum. mês ali Uhum. e iam lá naquele restaurante uma Legal, vez para conhecer. legal. E não era realmente o melhor restaurante da cidade e tal, Uhum. mas parecia ser. Uhum. E essas pessoas. E aí, cara, pequenas mudanças na comunicação, como por exemplo, aceitamos todos os tipos de VR. Pronto, Pronto. já ajudou muito ele, né? Interessante, sim. Então, alguns detalhes assim. Você sente que a gente, profissional de marketing, faz segmentação muito errado? Eu sinto isso. Eu sinto, cara. Fico até feliz que eu possa falar isso pra você. Mas eu sinto, assim, um pouco. Porque eu acho que, assim, vamos lá. Acho que tem várias coisas aí que você falou que são legais de tocar. Ponto um é isso, né? Um empresário sempre vai definir o público dele como ele deseja que seja, né? Então, meu restaurante é o melhor, meu público é A e B, e etc e tal. Então, isso é o desejo dele, né? Então, ele tá falando muito mais do que ele quer do que, de fato, do que ele vê. E, naturalmente, o olhar dele, porque ele quer muito, tá enviesado, né? Esse olhar nunca vai ser o olhar que a gente precisa que seja um olhar neutro, né? Para olhar, de fato, para esse negócio. Acho que esse é um ponto. Eu acho que você falou sobre os grupos sociais, né? Cada vez mais, assim, isso acontece muito pela modernidade, pela quantidade de acessos que a gente tem hoje, né? A quantidade de possibilidades que a gente tem, de mercado mesmo, enfim, você fala qualquer nicho aí, vai ter 380 empresas que te oferecem essa parada que tu quer. Né? Então, assim, a gente hoje, antigamente tinha muito mais fácil essa distribuição em tribos, né? A tribo do bicho grilo, né? Vamos supor a tribo do bicho grilo. Punks, sei lá. Os punks, ou né, do reggae, ou tal. Uhum. A música fazia muito isso, né? É. Tinha muito disso, né? Então, assim, você vai fazer um produto antigamente, você fazia um produto para mulheres de 20 a 40 anos. Essas mulheres, elas tinham ali na cabeça, né? E como o mercado era mais fechado,
Eram mulheres, donas de casa, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Quando você vai pensar em mulheres de 20 a 40 anos, existe uma infinidade de grupos sociais dentro dessa demografia específica que você está pegando, entendeu? Então tá cada vez menos possível definir grupos sociais pela demografia. Ponto. Isso é um E fato. quando o cliente me vem com essa, mulheres Não de dá. 20 a 40 anos, Não dá. juro por Deus, eu começo a suar minha mão. Dá Porque eu desespero. falo, como é que eu vou É. botar todo mundo numa caixinha? Não existe, né? Não tem. E não só porque são muitos grupos sociais, mas porque hoje em dia a nossa identidade, ela tá ancorada em diversos grupos sociais, entende? Então eu posso ser bicho grilo de uma coisa, eu posso gostar de ouvir punk e eu posso ser uma dona de casa. Exatamente. Então, hoje a identidade, ela tá mais diversa e mais fluida e mais pulverizada. O que a gente quer é, como ficou tudo muito óbvio, muito obsoleto, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar isso aqui desse grupo social que eu gosto, isso daqui daquele outro grupo social que eu gosto, e aí eu vou criar uma identidade toda minha, só minha. Porque certo? o ser humano quer ser diferente. Isso, a gente né? quer ao mesmo tempo que a gente quer pertencer, a gente quer se diferenciar. Né? Uhum. Então a gente quer pertencer a esse grupo tendo o tal do iPhone. É. Eu quero pertencer àquele outro grupo porque eu acho ele bacana nesse outro valor aqui que eu enxergo, nesse outro consumo que eu enxergo, né? Então, o que você tem que entender hoje para definir persona, para definir ICP, para definir qualquer coisa que seja o seu público, é justamente esses padrões de comportamento, né? Então, você pode encontrar um homem de 50 anos que tenha esse padrão de comportamento ou uma mulher de 35 que tenha esse comportamento, enfim. E esses dados demográficos, eles são menos importantes, eles vão ser mais assim, tá mais para um lado do que para o outro. Beleza. Mas ele não é uma definição tão clara, né, de demografia, assim. E tem tipo a Dove. A Dove precisa falar com todas as mulheres. Pois é. E aí é mais difícil ainda. É mais difícil ainda. Porque se você consegue nichar um público, achar um público e nichar ele, eu acho que essa é a primeira coisa que você faz antes de abrir a empresa até. Isso, total. Mas quando você tem que falar com todas as mulheres, você tem que entender qual que é o fio que une todas elas. Nesses muitos estilos de vida, nessas muitas formas de viver, existe alguma coisa que se assemelha em todas elas, que é um valor, que é uma crença, que é um ganho, que define um pouco da identidade de cada uma. E é aí que ela vai. A Dove vai... Muito foda, isso. É exatamente isso, é encontrar muito esse fio condutor. Porque em existe volta alguma semelhança. Alguma coisa vai existir ali, né? Eu atendo todas as mulheres de... sei lá, 12 a 90 anos. Tem alguma semelhança das pessoas que escolhem Dove no mercado e não escolhem Lux, por exemplo. Sim. E aí a gente tem que entender qual é. A gente tem que ir buscar qual é. Qual é essa semelhança? Por isso que a pesquisa qualitativa, ela não tem a ver com o número, né? Ela tem a ver justamente com o padrão de comportamento que você encontra. Mas o que eu vejo no mercado é o contrário. As pessoas vão no CRM. Isso. Tentar achar. O que você acha disso? Ai, gente. Nossa, Gabriel. Porque ai, meu Deus eu acho que eles falam assim, acho que é o caminho mais fácil, né? Então. Mas não... é assim, é difícil, né, cara? É difícil. Porque o que você tem que fazer é olhar os momentos de compra, com quem que essa pessoa compra, quando ela compra, pra que ela compra, que usos ela faz diferentes da funcionalidade daquela coisa, porque tem isso também. Você vende o telefone achando que a pessoa tá comprando pra usar uma coisa e ela tá comprando pra usar de decoração. É a mesma coisa de uma caneca. Você não usa pra tomar, você usa pra botar lápis. Pode crer. A gente quer dar os nossos usos pras coisas, né? A gente faz isso com muita coisa, com gambiarra. Pô, a gente faz isso o tempo todo, assim. O tanquinho de lavar roupa que no fim de semana vira cooler, que o povo mete gelo dentro, mete bebida, né? E eu acho que o caminho não é nem essa empresa de tanquinho construir um novo tanquinho para isso. Não, é continuar vendendo e tentar chegar mais perto dessas pessoas. Isso. E aí na comunicação, de alguma maneira, você brincar com isso. A comunicação se vale muito dessas coisas. Por isso que é um desperdício não aliar o marketing à antropologia e à pesquisa. Tônica, por exemplo. Eu percebi uma mudança enorme. Porque há 5, 6 anos atrás, só minha mãe tomava tônica no Brasil. E aí ela chegava no restaurante e falava, tem tônica? 0. O cara olhava pra ele, tipo, não tem nem tônica, imagina 0. Imagina 0.
Não tinha. E agora todo lugar tem tônico por causa do gin, né? Sim, O gin exato. tônica. Eu percebo que... Você vê que o momento de uso muda completamente o produto, né? E mudou as embalagens. Exato. Minha mãe comprava, por exemplo, de 2 litros em casa e de latinha. Agora tem de 1 litro e tá muito mais caro. Também. Exato. Porque é pra tomar com gin, então, Ela né? fica revoltada. É. Mas o que eu gosto, você deve gostar também, eu queria até saber pessoalmente de você, é de descobrir novos grupos, cara. É Nossa, eu incrível. sou apaixonado por isso. Esses dias eu descobri o grupo dos caras que dão rolê de moto, né? No YouTube. Aham. E eu fico vendo os vídeos deles. Aham. Eles simplesmente se juntam e ficam andando pela cidade. Sim, é É muito incrível. mais no Rio, né? E aí, uns anos atrás, quando eu tava na faculdade, eu descobri os bebês reborn. E aí eu ficava mostrando pra eles, falava, gente, olha essa cultura aqui, que eu acho que é o certo, falar essa cultura. É. Olha essa cultura aqui. Tinham canais com milhões de visualizações da menina fazendo o aniversário do bebê reborn É dela. incrível, né, cara? E aí, tipo, de tudo. Eu mostrava em sala de aula um vídeo da Condzilla que eles faziam umas coisas sensacionais. Uhum. Eu cheguei até a fazer um projeto com eles que era assim, os gays nos fluxos de funk de São Paulo. Muito maneiro. Cara, aí, tipo, eu achava sensacional isso, né? E aí eu comecei a entender isso como cultura, depois de estudar. Isso é uma cultura. Mas o Gabriel lá de trás entendia cultura como algo elitizado. O que é cultura e o que não é? Bom, cultura é ler um livro, Gabriel. Eu pensava, cultura Sim. é ouvir Beethoven, sei Sim, lá. interessante. E também tem um cara que já foi entrevistado aqui, eu vou trazer ele de novo, que é o Thiagson, que ele fala sobre cultura no funk, né? Que maneiro. E cara, cultura não é isso, né? Cultura são hábitos e segmentos de pessoas que formam. Culturas são códigos, né, sociais partilhados por um grupo de pessoas, né? É isso. A gente combina aqui, ou claramente ou tacitamente, quais são os nossos códigos, como é que a gente se organiza, como é que a gente, né, quais são os hábitos que a gente tem. E aí são esses códigos sociais, né? A gente tem códigos sociais mais amplos, do tipo, sei lá, você vai na casa de alguém te oferece um café. Você tem que aceitar. É isso. É verdade, eu odeio café. Pois é. E você tem que aceitar. Se Tem. você for na casa de alguém, a pessoa te oferecer um café todo bonitinho, na xícara Eu que tomo. ela só dá pra visita, que não é a xícara do dia a dia, que é a xícara da visita. tomo. Tem que tomar. Eu não tomo café com açúcar. E lá em Minas, né, o povo não só bota açúcar, o povo faz melado de café, né? E aí vou lá e dou um pouquinho assim, eu tenho que aceitar. Porque são esses códigos sociais, faz parte de entender até o que é educação, o que é falta de educação, né? Isso tudo está conectado de alguma maneira. E aí existem essas culturas que são mais nichadas, né? E aí tem a galera da Muito moto. legal. Essa coisa, eu adorava também observar o povo lá no Rio que tinha coisa do posto de gasolina, né? Que vai pro posto de gasolina, que o rolê é o posto de gasolina. Nunca entrava na minha cabeça que eu falava, gente, qual que é a graça disso, né? E no fim. Mas esse é um viés seu, um preconceito seu, podemos dizer? Não, Porque não entra na sua não cabeça? é um preconceito, porque é a pessoa da Flora falando. Você não curte. Não, eu não tô falando como antropóloga isso, né? Eu tô falando como Flora. Eu falava, cara, eu como pessoa que faz coisas, não acho que faz sentido ficar num posto bebendo, né, cerveja, assim. Tem pra muita mim. coisa que eu fico quebrando a cabeça pra tentar entender o porquê que a pessoa gosta daquilo. Porque acho que faz parte da minha profissão. É. Eu fico quebrando a cabeça pra entender, por exemplo, o fumar pendrive lá que ele O usou. fumar pendrive. Eu não consigo entender, cara. Não consigo entender. Porque tem um cara que ele trabalha comigo, aí ele vai entrar numa reunião, do nada, leva um susto. Ele puxa e solta aqui no meio. No meio da parada. E aí ele entra na reunião e fala, Sim. cara, que é isso, mano? Sim. Eu não consigo entender. É. Eu não consigo entender muitas coisas. É isso. Mas enfim. Aí é por isso que tem a diferença, né? Quando eu tô trabalhando, eu não fico trazendo o que eu acho, né, pra minha observação, né? Quando eu tava no posto, eu tava ali como Flora, né, olhando e falando, gente, o que é isso, né? Mas se você... Mas é como analisar uma tribo indígena. É, né? totalmente. É a mesma E eu coisa. acho que o que é mais fácil da gente entender dos porquês é...
cara, existe algum nível de pertencimento, existe algum nível de conexão entre essas pessoas. Porque depois eu fui observar que essa galera fez adesivo para os carros, eles viraram um grupo, um clube. Certo? E aí, dia tal do final de semana, tipo assim, de 15 em 15 dias, ou uma vez por mês, no outro lado da rua, que era um lugar de estacionar, que no final de semana ficava vazio, eles botavam os carros um do lado do outro e faziam churrasco. E era isso, no meio da rua, que era, sei lá, o encontro mensal deles. E tinha tenda, eles botavam tudo. E tudo isso começou pelo posto de gasolina, por esse encontro ali no posto de gasolina, né? Então, eu acho que você você é um cara que gosta de estar no posto de gasolina. Tem isso, né? Que é muito mais masculino do que feminino. Tem, né? Aí você é o cara que gosta de ficar no posto de gasolina. Você tá ali tomando uma cerveja, fumando seu cigarro. Aí você vê um cara parecido com você, você já puxa assunto. Desse outro cara, você já encontra um outro. Daí vocês viram um grupo. Daí tem uma galera que gosta dessa coisa, vocês vão se juntando. É legal demais. É muito legal, muito isso. legal. É grupo, né? É grupo. Assim. Que na vida adulta, pela correria, a gente vai meio que perdendo, né? Então, acho que o jovem tá muito mais... É muito mais fácil da gente ver os grupos, né? Tipo assim, dos jovens, dos adolescentes e tal. Agora, o adulto tá sempre buscando. A corrida é super isso. Você entra nesse grupo. Os ciclistas, né? O ciclista, a galera do bike. Eu moro lá na Serra da Mantiqueira, chove desse povo. Cara, tem muito chove, assim. A mesma proporção de gente que odeia o ciclista. Eu não consigo entender nem quem gosta, nem quem odeia, né? Exatamente. Mas... E aí tem todos os consumos em volta disso. Os apetrechos, as coisas, os equipamentos. Caríssimo, né? E aí... Enfim. Não, da corrida também. Explosão agora, E né? sempre, sendo que a corrida começou a correr. Não, você não precisa pagar nada, correr é de graça. Você vai lá e corre. Pronto. Pô, já fez um tênis, um negócio, não sei o que vai acompanhar. Tem que pagar. Aí tem que pagar o aplicativo que mostra por onde você correu pra você poder postar no Instagram e dizer que você correu. Watch, que é caro, enfim, da Garmin né? e tal. E tem tudo isso. É isso. Flora, posso fazer uma proposta para você encerrar aqui o podcast e a gente continuar um pouquinho conversando? Pode, claro. Pode? Uhum. Então, para quem assistiu até aqui, eu vou depois continuar com ela. Obrigado por ouvir e assistir mais um podcast nosso. E... esqueci de falar do seu Instagram. Fala do seu Instagram. Gente. Que é muito legal. Bom, o meu trabalho né, como a gente falou, a antropologia se tornou, né, uma ciência de luxo para as empresas. Então, a gente... E o empresário médio comum acha muito que não tem cacife para pagar pesquisa. É tipo, depois que eu crescer, eu faço pesquisa, né? Então, a minha empresa, a minha consultoria vem muito na contramão disso, de mostrar que, cara, não precisa ser 100, 200, 300 mil reais uma pesquisa. Não precisa. Eu sou antropóloga, eu sei o que eu tô falando, sabe assim? Não precisa ser isso tudo. Pode ser acessível para as médias empresas, para as pequenas empresas. Então, o nosso trabalho é sempre muito de entender a realidade da empresa e como que a gente pode entrar com pesquisa ali e quais metodologias cabem na realidade, quais, né, serviços cabem na realidade daquela empresa, assim. E muito nessa onda de democratizar a antropologia, que é algo tão valioso, assim, me dá dó de ver. Muito. É muito valioso e me dá dó de ver as empresas e que as pequenas e médias empresas são as empresas que, de fato, movem esse país, a gente sabe disso, não são as grandes, assim. Então, é meio que um projeto de vida mesmo, conseguir dar acesso a cada vez mais empresas que a gente vê que, tem propósito, que a pessoa, guardou dinheiro, investiu e fez e tal, né? E por falta de conhecimento, por achar que pesquisa não é pra ela. Sabe quando, igual você passa na frente de um restaurante, assim, chique? Isso não é pra mim. E aí você fala assim, putz, não é pra mim, isso aqui deve ser caríssimo. Se você entra um dia, você vê o preço, você fala, gente, não é que tão caro assim? Só que a barreira social, ela é tão grande que você nem se atreve a ir lá. Né? Mas o legal é que você está democratizando isso através do TikTok, através do Instagram. Que é uma dificuldade, foi um processo muito longo, assim, né? De entender como que a gente consegue tirar esse academiquez, né? Essas palavras difíceis e tal, para mostrar que é uma coisa que é simples. No fundo, é simples. Precisa de método, de aplicação. Mas esse é o medo do acadêmico. Né? Então. Que porque as pessoas percebam que é simples. Exatamente. E os acadêmicos têm muito uma coisa, eu sinto e sentia também quando estava, né, ainda na academia, que é essa coisa de... Eu tô falando pra mim, né? Eu tô falando pra alimentar o meu ego. Eu tô falando pra que as pessoas acham que eu tô falando bonito. E não pra que o outro entenda, né? E a comunicação, né? Ela é... Né, que o receptor receba a sua mensagem e consiga entender o que você está falando, né? Se você não consegue... Básica. É a premissa básica. Então, assim, se você não consegue fazer com que as pessoas entendam o que você está falando, cara...
Não Isso adianta não vale nada. de nada, entende? Então é meio que Só esse o alimenta meu seu desespero. ego. É meio que esse o meu desespero. Cara, Uhum. tanto conhecimento importante, Não tanta é coisa só que pode seu, ser viu? usada. Não é só seu. Vamos Muita compartilhar essas gente. Vamos. paradas, vamos colocar pro mundo, assim, né? Vamos. Então, é isso que eu tento fazer nas minhas páginas, no Instagram e no TikTok, é traduzindo pessoas, o arroba. Lá eu costumo Arroba trazer. traduzindo pessoas. É muito bom esse arroba. É, Traduzindo pessoas. ficou bom mesmo, assim. E é muito nosso papel, é traduzir pessoas e traduzir também todos esses conhecimentos que ficam distantes dos empresários, dos pequenos, dos médios empresários. E a gente garante, assim, que é possível fazer pesquisa para os pequenos, para os médios, e os resultados são sempre maravilhosos. Assim, a gente fica muito feliz de estar nesse meio, assim, as coisas estão indo bem, a gente está com bons projetos que dão orgulho, assim, de ver, assim, Tenho certeza que vai florescer, crescer muito mais. é isso, cara. E aí, e é muito isso, assim, a ideia é que a gente possa, de fato, levar esse tipo de conhecimento e fazer com que as empresas cresçam com solidez, né? Não fiquem só na onda da barca, onda da paleta Uhum, mexicana, né? exatamente. Acho que conhecendo o consumidor fica mais fácil mesmo. É isso aí. É Obrigado, isso. Flora. Obrigada, Gabriel. Muito bom.